Por isso que nós resolvemos acionar o presidente da OAB aqui em São Paulo, né, o Caio Augusto Silva dos Santos. Que está com a gente. Sim, já está nos atendendo nessa tarde, exatamente para tentar entender e fazer com que você, ouvinte, entenda também o que significou isso. Até que ponto isso é negativo ou é algo normal? Ou seja, nós como leigos precisamos saber o que de fato representa essa prisão no escritório do advogado de defesa do Queiroz que é o mesmo advogado de defesa da família Bolsonaro. Presidente, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. E eu já faço a pergunta, mais ou menos nesse preâmbulo que eu acabei de fazer. O que significa o cara ser encontrado no escritório do advogado Frederico Wassef? Como que a OAB viu e encarou, a OAB São Paulo, viu e encarou essa prisão lá no escritório? De fato, nós fomos acionados pelas autoridades para acompanharmos uma diligência que seria realizada junto a um escritório de advocacia. Este comunicado das autoridades à ordem se deve ao cumprimento de uma regra estabelecida em lei federal, a Lei 8.906 de 94, que tem como finalidade apenas proteger o cidadão no que diz respeito aos seus direitos de sigilo. Todo advogado tem todo um pool de clientes, de pessoas que confiam na sua atuação, e os escritórios de advocacia, evidentemente, detêm esses dados sigilosos de todos os seus clientes, daí porque é preciso ter uma proteção voltada para toda a coletividade. Esta é a razão pela qual existe a regra legal e que demandou das autoridades o comunicado à ordem para que acompanhasse a diligência. Por intermédio da nossa regional de prerrogativas da região de Campinas, acompanhamos a diligência e apenas como pessoas que estavam acompanhando o desenvolvimento dela, nos mantivemos naquela situação para a preservação desta proteção de sigilos de clientes de um escritório de advocacia. Por isso é que se deu o acompanhamento pela parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, Caio, desculpa, é só para a gente entender. Então, qualquer documento que não estivesse relacionado ao Queiroz, não havia autorização para a polícia retirar de lá, mesmo que seja algo envolvendo, por exemplo, a família do presidente ou pessoas que são próximas ao Queiroz nessa história. Os mandados precisam ser cumpridos de acordo com as determinações da autoridade judiciária que assim o concedeu, né? Nós não podemos, através de o cumprimento de um mandado, estender de uma maneira para violar todas as regras de sigilo de todos os clientes de um escritório de advocacia. Por isso, a previsão legal para a proteção do cidadão, que detém no advogado a possibilidade da defesa dos seus direitos. E este acompanhamento se deve exclusivamente em relação a isso. Ou seja, foi um mandado específico para o Queiroz. Agora, exato. Como a ordem encara o fato do Queiroz estar lá na casa ou no sítio do advogado Frederico Wassef? A ordem já fez alguma análise nesse sentido ou não tem que fazer análise nenhuma? Não, nós teremos que analisar a questão por intermédio do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, na medida em que o Conselho Federal já noticiou que encaminhará a situação para ser analisada do ponto de vista ético para o órgão competente, que é o Tribunal de Ética vinculado à Seccional de São Paulo. Caberá ao Tribunal de Ética, temos o nosso presidente, que é o Dr. Carlos Kaufmann, analisar a situação concreta para, em tese, observar se houve ali alguma violação do ponto de vista da conduta ético-disciplinar do advogado relacionado a estes fatos de estar junto ao seu escritório, portanto, o Queiroz naquela ocasião. Agora, doutor Caio, o que a gente vem ouvindo já de análises a respeito dessa situação é que o Queiroz não era exatamente um foragido,
o pedido de prisão dele foi expedido um pouco antes, né? E a polícia acabou tendo sucesso na operação de prendê-lo. Então ele não era considerado uma pessoa, embora estivesse de fato tentando se esconder, não era um procurado pela justiça. É disso que depende essa análise que vai ser feita pela OAB, ou tem outras questões que vão ser levadas em consideração? Também, este é um fato importante. Né, nós estaríamos diante, tudo depende de uma apuração mais aprofundada, né, mas uma questão, evidentemente, é se nós estivéssemos falando de alguém foragido da justiça que estivesse sendo mantido de uma maneira escondida junto ao escritório de advocacia. E outra questão é a questão que envolve alguém que estava lá no escritório de advocacia, mas que não tinha contra si qualquer mandado de prisão anterior. Então, são situações diversas Sim. que deverão ter a sua análise criteriosa por parte do Tribunal de Ética da OAB São Paulo. Ele não sendo foragido, como não era, há algum outro fator que pode ser levado em consideração, que não seria ético da parte do advogado, nesse contexto todo que o senhor observou? Existem uma série de detalhes e de discussões que, diante do fato de que caberá à OAB analisar, não é possível antecipadamente fazer qualquer juízo de valor. Apenas em relação a essas questões que são absolutamente diversas, é que é possível nós estabelecermos um parâmetro que há uma divisão muito clara entre uma situação onde há alguma acusação com o advogado que está dando guarida a alguém que está foragido da justiça, que não era o caso, e a situação diversa, essa situação que foi encontrada. Então, os fatos que forem apresentados, das apurações, das diligências, tudo será apreciado pelo Tribunal de Ética e Disciplina. O que poderia ser encarado, por exemplo, como um desvio de conduta por parte do ACEF nessas últimas ações que o senhor viu, em específico lá em Atibaia, né? O senhor percebeu algo ali nessa movimentação toda que poderia ser negativo para o ACEF? É precipitado fazermos quaisquer conclusões neste momento, porque as diligências ainda estão em andamento. Nós aguardaremos, sem dúvida alguma, o início desta questão que será encaminhada pelo Conselho Federal da OAB, para que com toda a isenção nós possamos nos manifestar sobre o assunto. Tá bom, então, presidente. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB aqui em São Paulo, queria agradecê-lo pela participação aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Conte sempre conosco, tá, presidente? Nós é que agradecemos. Nossa, a ligação caiu bem no momento crucial, né? No final. Puxa vida, foi bem em cima mesmo. Ele vai achar que fomos nós que cortamos, mas não foi, doutor Caio. Acabou caindo mesmo. Obrigada aqui pela participação. Obrigado, doutor.